Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos sobre inversas de uma função. Em nossa aula passada, nós falamos sobre a relação inversa. Hoje nós vamos nos preocupar primeiramente com a chamada inversa de uma função e observando quando é que essa inversa também vai ser uma função. É muito mais fácil te explicar esse conteúdo olhando uma função pelo seu diagrama de flechas. E é desse modo que eu quero iniciar nossa aula. Vamos lá? Aí na tela, você consegue ver uma função f dada pelo seu diagrama de flechas. Realmente é uma função porque de cada elemento do domínio saiu exatamente uma flechinha. Ou numa linguagem mais formal, cada elemento do nosso domínio possui exatamente uma imagem. Nós sabemos que a inversa dessa função é simplesmente nós invertermos cada uma das flechinhas. Então vamos fazer quem é que vai ser essa inversa. Então, ó, do 18 ele vai para o 1, do 13 ele vai para o 5, do 14 ele vai para o 7 e também do 14 ele vai para o 9. Então aqui nós temos a relação inversa. Você diria que essa relação inversa é uma função? Não, né? Por que que f menos 1 não é função? Porque o 14 possui agora duas imagens. Então, o que aconteceu? Por que aconteceu isso na minha relação inversa? Porque a função f levou o 7 no 14 e o 9 também no 14. E aí, quando eu inverti as minhas flechinhas, para determinar a relação inversa, nós tivemos duas flechinhas saindo do número 14, ou seja, o número 14 possuindo duas imagens. Desse modo, para que esse tipo de situação não ocorra quando eu vou calcular a relação inversa, eu tenho que, na minha função f, elementos distintos do domínio devem possuir imagens diferentes. Ou seja, para que isso não aconteça, o primeiro detalhe bastante importante é que minha função f precisa ser uma função injetora. Ou seja, para que a inversa de f seja uma função, é necessário que f seja injetora. Então, essa é uma palavrinha, está em destaque porque ela é importante. É necessário, ou seja, se a minha função f não for uma função injetora, não existe a possibilidade de que a relação inversa dela seja uma função. A nossa pergunta agora é, será então que é suficiente f ser injetora? Ou seja, será que toda função inversa, será que toda função injetora, quando eu determino a relação inversa, essa relação inversa vai ser uma função? Vamos ver? Outro exemplo, outro diagrama de flechas, para nós verificarmos essa nossa segunda condição. Vamos lá. Você pode ver na sua tela uma outra função f, de A em B. Repara mais uma vez que ela realmente é uma função, porque cada elemento do domínio possui exatamente uma imagem. Repare mais uma vez que essa função ela também é uma função injetora. Por que ela é injetora? Porque elementos distintos do meu domínio possuem imagens diferentes. Ou numa linguagem mais simplesinha, porque não chegou duas ou mais flechas no mesmo elemento do nosso contradomínio. Agora, observando essa função, vamos enxergar sua relação inversa. Então, aqui, ó, se do 1 foi para o 18, a inversa do 18 vai para o 1. Do 5 foi para o 13, a inversa do 13 vai no 5. Do 14 vai no 7 e do 15 vai no 9. Repare que eu não tive o problema de, na relação inversa, duas flechas saírem do mesmo número, ou seja, o mesmo elemento possuir duas imagens. Isso porque a função f já era uma função injetora. Agora, você diria que f elevado a menos 1, que é essa relação que está em azul aí na sua tela, ela é uma função? Acertou quem disse que não, né? Por que ela não é uma função? Porque o 20, que está nesse domínio da relação inversa, ele não possui uma imagem. Então, mais uma vez, por mais que a função f
seja uma função injetora, não foi o suficiente para que a inversa dela fosse também uma função. Agora, o que eu poderia fazer na função f para que não acontecesse isso? A função f, ela precisaria também chegar no 20, ou seja, cada um dos elementos do contradomínio da função f deveria receber uma flechinha, para que quando eu fizesse a relação inversa, saíssem flechinhas de todos os elementos desse nosso domínio da inversa. Em outras palavras, todos os elementos do domínio da função inversa possuíssem realmente uma imagem. Se eu quero que todo mundo aqui de B receba uma flechinha, significa dizer que a nossa função f ela precisa ser uma função sobrejetora, não é verdade? Vamos escrever isso? Para que a inversa de f seja uma função, é necessário que f seja sobrejetora. Então, eu descobri no meu primeiro ponto que a função f precisaria ser injetora e nesse nosso segundo ponto que a função f precisaria ser sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, nós dizemos que a função f ela é isso aí, ela é bijetora. Agora, será que isso é o suficiente? Vamos ver mais um exemplo? Reparem nesse nosso último diagrama de flechas que f ela é uma função injetora, porque cada elemento distinto do domínio possui uma imagem diferente, e também sobrejetora, porque o contradomínio equivale à imagem, quer dizer, todo mundo do contradomínio recebeu uma flechinha. Agora, como f é uma função bijetora, vamos dar uma olhadinha na sua relação inversa. Então, o 18 ele foi para o 1, o 13 ele foi para o 5, o 14 ele foi para o 7 e o 15 ele foi para o 9. Então, essa aqui em azul é a nossa relação inversa. Você diria que essa relação inversa é uma função? Sim, né? Por que ela é uma função? Porque cada elemento do domínio da relação inversa possui exatamente uma imagem. Ou seja, para que a inversa de uma função seja uma função, é necessário e suficiente que a função seja bijetora. Vamos escrever isso? A inversa de uma função f, ela vai ser uma função se e somente se f for bijetora. Nessas condições, nós dizemos que f vai ser uma função inversível. Então, quando eu digo que a função ela é inversível, eu digo que ela possui inversa e que a inversa dela também vai ser uma função. Tudo bem? Com isso, nós aprendemos quando que uma função possui como inversa uma outra função. Agora, um segundo ponto bastante importante ainda nessa aula é nós aprendermos a calcular inversas de funções. Então, vamos aprender isso através de um exemplo mais prático. Vamos lá? Determine a inversa da função f dos reais nos reais, definida por f de x igual a 3x menos 5. Então, vamos lá. Primeira coisinha que eu acho interessante você recordar é que quando nós fazemos o gráfico da nossa função, f de x equivale ao y, né? Equivale onde a minha função está chegando. E quando nós falamos na aula passada sobre a relação inversa, nós vimos que, para calcular a inversa, eu vou trocar o x pelo y. Então, o primeiro passo para você determinar a inversa de uma função é esse, é você trocar o x pelo y. Se eu fizer isso aí, nós vamos obter que x é igual a 3 vezes y menos 5, não é verdade? Ó, onde estava o y, eu coloquei o x. Onde estava o x, eu coloquei o y. Depois disso, eu vou isolar o y. Então, isolando aqui o y, nós vamos ter que 3y é igual a x mais 5, ou, finalmente, que o y é igual a x mais 5 dividido por 3. Quando você isola o y, você acabou de determinar a relação inversa. Agora, vamos ter certeza se ela realmente é a função inversa. Então, vamos lá. A função inversa, eu tenho que inverter o domínio com contradomínio.
Nesse caso, como é o mesmo conjunto, você não vai conseguir perceber muita diferença, mas na prática, ó, o contradomínio vai virar aqui o domínio e o domínio vai virar o contradomínio. Agora, olha só, esse nosso domínio é formado pelos números reais. Será que você pode substituir qualquer número real aqui no lugar do x? Com certeza, né? Mas, professor, quando é que eu não poderia substituir? Se eu tivesse, por exemplo, a minha variável no denominador, eu teria que obedecer uma condição de existência. Ou, se eu tivesse aqui uma raiz quadrada, uma raiz quarta, eu teria que tomar cuidado também com uma condição de existência. Agora, nesse caso, como eu tenho uma variável no numerador sem raiz, sem nada, eu não preciso me preocupar com condição de existência alguma. Ela está definida para todos os números reais. Então, realmente, esse y que eu achei é a nossa função inversa. Portanto, ó, f a menos 1 de x, a função inversa de x, ela vai ser x mais 5 dividido por 3. Tudo bem? É assim que eu calculo a chamada função inversa. E aí, para a gente encerrar a aula, mais um tópico bastante interessante. Na verdade, duas propriedades que eu quero ressaltar a vocês nesse finalzinho. Vamos lá? Vamos supor que eu tenho uma função f que vai do A no B. Eu sei, pelo que nós acabamos de conversar, que a inversa dessa função, caso ela seja uma função bijetora, ela vai do B no A. E aí, vamos fazer a composta dessas funções. Se nós fizermos a composta f bola f menos 1, primeiro eu vou calcular a inversa e depois eu vou calcular a função normal. Então, a inversa vai do B para o A, aí eu calculo a função normal, que vai do A para o B. Ou seja, nessa composição, eu vou sair do conjunto B e chegar no conjunto B. Ou seja, essa composição vai ser a própria função identidade B. Né? Identidade B por quê? Porque ela saiu do B e chegou nele mesmo. Se nós fizermos ao contrário, se nós fizermos f a menos 1 bola f, primeiro eu vou calcular a função f, que vai sair do A e vai chegar no B, e depois eu vou calcular a função f a menos 1, que vai do B para o A. Ou seja, essa aqui vai ser a função identidade A, que vai pegar um número do A e vai levar nele mesmo, como sabemos que é o comportamento da função identidade. Certo? Segunda propriedade. Vamos supor que eu tenha uma função f representada por esses dois pontinhos. Se eu quero achar a relação inversa, nós vimos, principalmente na aula sobre relação inversa mesmo, na aula de nossa aula passada, que eu vou simplesmente trocar o x pelo y. Então, olha só, esse nosso primeiro ponto, ó, ele era 0,1. Se eu vou trocar o x pelo y, na minha inversa, eu vou ter o ponto 1,0. Esse pontinho aqui, ó. Na minha função f, nós tínhamos o ponto 1,3. Se eu quero fazer a inversa, vai ser o ponto 3,1. Ou seja, vai ser esse pontinho aqui, ó. Ou seja, tá? Esse ponto azul veio parar aqui, esse ponto azul veio parar aqui. Se nós observarmos estes e outros exemplos ainda, nós conseguiremos chegar a uma conclusão bastante importante. Toda vez que nós comparamos o gráfico da minha função com o gráfico da nossa inversa, esses gráficos eles vão ser simétricos. Quer dizer, um gráfico vai ser a reflexão do outro em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, em relação a esta reta aqui, ó, que divide o primeiro e o terceiro quadrante exatamente ao meio. Então, ó, esse pontinho ó, reflete nesse espelho, veio para aqui. Esse pontinho reflete nesse espelho e veio para aqui. Vamos ver isso com uma função? Olha só que interessante. Olha só esse gráfico que eu projetei nessa tela. Você ainda não sabe, mas nós iremos chamar futuramente essa função de função exponencial. Mas ignora isso ainda, olha somente o gráfico dela, olha o formato dele. Eu vou colocar nesse mesmo plano cartesiano o gráfico da inversa dessa nossa função. Olha só como que ele fica. Viu? Bacana, né?
Então, repara que esses dois gráficos, eles são simétricos em relação a essa reta aí, ó. A reta y igual a x. Então, olha só, colocando no nosso caderninho, para ficar mais fácil de rabiscar, nós vamos ter o seguinte. Olha, eu tenho então essa aqui, a nossa função f, essa aqui a inversa da função f, são duas funções que vocês ainda não conhecem, mas o importante nesse momento é você perceber apenas a curvatura dessas funções e o desenho dessas duas funções, ó, eles são reflexões em torno dessa reta y igual a x, a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares, bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Tudo bem? Com isso, nós conversamos tudo aquilo que é importante para tratarmos sobre a função inversa. Eu espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Nós nos vemos agora na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.